Do Outro Lado, inspirada na obra de Wilson Frungilo Jr., adaptação de Sidney Carbone. Talvez esse homem tenha sido um amigo? Amigo? Não, acho que não. E por que não? Toda vez que sonho com ele, coisas terríveis me acontecem. Se se tratasse de um amigo, não me faria sofrer, não é mesmo? O senhor não faz a mínima ideia de quem possa ser aquela fisionomia? Não, Beto. Imagino que seja alguém conhecido, mas não consigo me lembrar. Tento, ao acordar, desfilar no pensamento todas as pessoas que conheço para ver se dá algum estalo, mas não consigo. Não consigo. Moacir pensou um pouco e depois disse ao pai: Bem, talvez não seja alguém que o senhor conhece, mas alguém que o senhor já conheceu. Como? Alguém que eu já conheci? Exatamente, papai. Francamente, não entendi. Explique-se melhor, meu filho. Eu quis dizer que pode ser uma pessoa que o senhor conheceu algum dia, mas que não faz mais parte do seu círculo de amizades. E por isso não se lembra mais. Compreendendo a intenção de Moacir, Beto prosseguiu: Talvez alguém que já tenha morrido. Credo, Beto. Ora, dona Nega, isso é muito comum. O Beto tem razão, mamãe. Pode ser, nega. Os meninos estão certos. O senhor já teve inimigo, seu Silva? Por que está me perguntando isso? Bem, às vezes a gente... esqueça, eu acho que falei uma bobagem. Beto fez a pergunta com a intenção de fazê-lo lembrar-se de algum desafeto que já pudesse ter morrido. Nega toma a defesa do marido. Bobagem mesmo. O Silva sempre foi um homem bom, honesto, trabalhador, um excelente marido e um pai amantíssimo. Por que teria inimigos? Me desculpem, por favor. Ora, meu filho, não precisa se desculpar. Bem, vamos todos dormir. São 3 da madrugada. Ainda falta muito para o dia amanhecer. Tem certeza que está mesmo bem, papai? Estou sim, Moacir. Vão dormir tranquilos. Então vamos, Moacir. Quando estão para sair do quarto, Beto sente uma tontura e, apoiando-se no amigo, senta-se na cama de Silva. O que foi, Beto? Está sentindo alguma coisa? Nossa, você ficou pálido de repente. Estou zonzo. Meu Deus, não consigo nem ficar sentado. Deite-se aqui, meu filho. Ele está transpirando. O que você tem, Beto? Não sei, mas estou mal. Papai, faça alguma coisa. Nega, vá buscar o álcool depressa. Sim. Nega traz o álcool e Silva esfrega nos pulsos do rapaz. Mas... Está se sentindo melhor, Beto? Não. A seguir, o rapaz perde os sentidos. Beto! Ele desmaiou. Depressa, nega. Ligue para o Dr. Álvaro. Esse menino não está nada bem. Agora mesmo. Nega corre até a sala e tenta ligar para o médico inutilmente. Volta para o quarto, nervosa. Acho que não tem ninguém na casa do Dr. Álvaro. O telefone toca e ninguém atende. O que vamos fazer, papai? Calma, meu filho, calma. Nega, ligue para o seu Fabrício da farmácia, por favor. A farmácia está fechada a esta hora da madrugada, Silva. O seu Fabrício mora nos fundos. Com certeza ouvirá o telefone tocar e vai atender. Será? Rápido, mulher, rápido. Não percebe que esse rapaz está muito mal? Enquanto Nega vai ligar para o farmacêutico, Silva embebe álcool num chumaço de algodão e faz Beto cheirar. Vamos, Beto. Reaja, rapaz. Reaja. Ele está voltando assim, papai? Não, filho, infelizmente. Será que ele vai morrer, papai? Claro que não, Moacir. Que bobagem. Nega retorna ao quarto. O seu Fabrício atendeu ao telefone. Ele já vem vindo, Silva. Graças a Deus. Olha aí. Ele está voltando a si. Beto, você está me ouvindo? Fale comigo, Beto, por favor. O rapaz limita-se a emitir pequenos gemidos. Por que ele não diz nada, papai? Não sei. Alguns minutos se passam e, de repente...
A campainha, mamãe. Deve ser o seu Fabrício. Nega corre abrir a porta. Que bom que o senhor veio rápido. Entre, por favor. Onde está o rapaz? No nosso quarto. Me acompanhe, por favor. O farmacêutico examina as órbitas de Beto enquanto lhe toma o pulso. O que aconteceu com ele? Não sabemos exatamente, Sr. Fabrício. Estávamos todos aqui e ele estava bem. De repente, disse que estava zonzo. Sentou-se na cama e acabou desmaiando. Quando voltou a si, tentei conversar com ele, inutilmente. Ele só consegue emitir esses gemidos frágeis. Fabrício tenta reanimar o rapaz sem sucesso. Então, abre-lhe os botões do paletó do pijama e... Vou aplicar-lhe uma injeção. Por favor, deixe-me a sós com ele. Leve o Moacir, nega. Vamos, filho. Eu quero ficar. Obedeça ao Sr. Fabrício, Moacir. Sim, senhor. O senhor também deve sair. Eu não posso ficar? Melhor não, seu Silva. O quarto é pequeno e está muito abafado. Saiam todos. Mas eu gostaria de ajudar. Por favor, seu Silva, deixe o rapaz por minha conta. Vamos, Silva. Seu Fabrício vai cuidar bem dele. Fechem a porta e não entrem no quarto enquanto eu não os chamar, por favor. Eles saem e comentam entre si o pedido do farmacêutico. Não. Pronto, podem entrar. Acho estranha essa atitude do Sr. Fabrício. Eles saem e comentam entre si o pedido do farmacêutico. Não acho estranha essa atitude do Sr. Fabrício? Acho, mas é melhor fazer o que ele pediu. Após 10 minutos intermináveis em que só conseguiam ouvir de vez em quando e de maneira ininteligível a voz baixa de Fabrício, este abriu a porta. Pronto, podem entrar. Como é que ele está? Agora está bem. Todos entram. Beto está sentado na cama com a fisionomia bastante cansada. Beto, meu filho, que susto você nos deu. Você está bem, amigo? O que foi que aconteceu, meu querido? Não sei. Você estava tão bem e de repente teve aquele desmaio. Você sentiu alguma dor forte que o fez perder os sentidos? Não senti dor nenhuma. Então por que acabou desmaiando? Eu já disse que não sei, Moacir. Você não se lembra de nada? Eu só lembro de ter ficado zonzo. Será que você não anda trabalhando demais lá na empresa, que nem o Silva? Vai ver, está estressado e... Por favor, não façam tantas perguntas. Ele está bem agora, não se preocupem. Só gostaríamos de saber o que aconteceu. O Beto é um rapaz forte, sadio, nunca se queixou de nada. Como se explica esse desmaio, Sr. Fabrício? O farmacêutico reflete por alguns instantes e, finalmente, se pronuncia. Ele só teve um ligeiro mal-estar. Talvez tenha comido alguma coisa que não lhe assentou bem no estômago. Agora ele precisa dormir e, quando acordar, estará novo em folha. O senhor tem certeza do que está dizendo, Sr. Fabrício? Não acha que seria melhor ele consultar um médico? Podemos providenciar isso amanhã mesmo. Não, dona Nega, não será necessário. Esse garoto é uma fortaleza. Ai, se o senhor está dizendo, fico mais aliviada. Bem, não me resta mais nada a fazer aqui. Vão descansar agora. Nota-se que estão todos exaustos. O senhor tem razão. Foi uma madrugada tumultuada. O senhor me acompanha até a porta, seu Silva? Claro, claro. Fabrício despediu-se de Nega e dos garotos e saiu acompanhado de Silva. Já na porta da rua... Seu Silva? Sim? Pedi que me acompanhasse porque tenho que lhe falar algo que não gostaria que os outros ouvissem. O caso do Beto é grave, Sr. Fabrício. É isso que quer me dizer? Bem, eu não sei se o senhor acredita nessas coisas, mas... Continue, Sr. Fabrício. O que esse rapaz tem realmente é mediunidade. O quê? Mediunidade? Talvez o senhor nunca tenha ouvido falar nisso, mas... Engana-se, Sr. Fabrício. Eu sei o que é mediunidade. Ah, sim? Já li alguns livros sobre o assunto. Tanto melhor que não seja leigo.
Mas veja bem, não sou um profundo conhecedor a respeito. O importante é que saiba do que eu estou falando. E como ele poderá se livrar disso? Não, ele não deve livrar disso. Não? Deve sim desenvolver essa potencialidade para poder dominá-la. O senhor tem certeza de que se trata de mediunidade? Absoluta. Então, esse desmaio de hoje pode se repetir outras vezes? Sim, ou pode ser que nunca mais aconteça. Como assim? É prematuro explicar-lhe ao momento. Claro, como já lhe disse, não sou um profundo conhecedor do assunto. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um tempo ao Beto, digamos uns 2 dias. Depois, se o senhor me permitir, gostaria de conversar com ele a respeito. Sei que o seu pai, o Vereda, o permitiria. Não vejo nenhum problema nisso. Assim que eu tiver uma noite livre, eu o aviso e o senhor pedirá ao Beto para me procurar. Está bem assim? Perfeitamente. Então, até amanhã. Epa, um momento. O que foi? Já ia me esquecendo de acertar a conta. Quanto é que eu lhe devo? Nada. Como nada? Se o problema do rapaz tivesse sido físico, eu cobraria os meus serviços. Mas nesse caso não posso fazê-lo. Mas o senhor não lhe aplicou uma injeção? Não. Eu não dei injeção material nenhuma. Até amanhã. O farmacêutico foi embora e Silva foi ter com Beto, que a esta altura já se encontrava em seu quarto preparando-se para dormir. Você está bem mesmo, Beto? Estou, seu Silva. E sinto muito sono. Então vamos todos dormir. Dois dias depois, uma sexta-feira, por volta das 7h da noite... Quem será? Eu atendo. Silva demora-se apenas alguns minutos no aparelho. Quando desliga... Quem era, papai? O seu Fabrício, da farmácia. O que ele queria? Beto, seu Fabrício está pedindo que você vá até a casa dele, pois precisa muito falar com você. E o que é que ele quer comigo? Na continuidade desta apresentação de radioteatro, estamos acompanhando um relato que nos mostra alguns dos aspectos da mediunidade. Essa sensibilidade espiritual traduz o relacionamento entre encarnados e desencarnados, tanto nos aspectos positivos como negativos, ou seja, pelas causas boas e más das ações de cada um de nós. Nossos pensamentos estão revestidos dos sentimentos que alimentamos, e essa realidade estará sempre presente em nossa condição espiritual. A doutrina espírita veio para explicar aos seres humanos todos esses problemas de vidas passadas e atuais, de maneira que, com o tempo, possamos compreender que nossa paz interior só será conseguida à medida que agirmos dentro das leis divinas que são amor e caridade. Todas as atitudes corretas no bem que realizamos vão determinar ambiente de paz na continuidade de nossa vida, da mesma forma que os desequilíbrios vibratórios com relação aos semelhantes envolvem-nos, causando-nos mal-estar e sofrimento. Nos próximos capítulos desta sequência, aprenderemos muito mais. Prestemos atenção para aproveitarmos ao máximo essas realidades. Quem será? Eu atendo. Silva demora-se apenas alguns minutos no aparelho. Quando desliga... Quem era, papai? O seu Fabrício, da farmácia. E o que ele queria? Beto, seu Fabrício está pedindo que você vá até a casa dele, pois precisa muito falar com você. E o que ele quer comigo? Disse que quer saber se você está bem de saúde. Está bem, eu irei. Você vem comigo, Moacir? Claro. Não seria melhor você ir sozinho, Beto? Oh, papai, eu estou precisando tomar um pouco de ar fresco. E qual é o problema do Moacir ir junto, Silva? Ora, problema nenhum. Então, deixe ele ir para se distrair um pouco. Está bem, pode ir.
Vencidas as poucas quadras de distância, os rapazes chegam à casa do farmacêutico, onde são atendidos pela sua esposa, que os leva até uma sala nos fundos da casa. A sala serve de escritório, possuindo uma escrivaninha e uma grande estante repleta de livros. Fabrício já os esperava. Boa noite, Beto. Como está? Muito bem, seu Fabrício. E você, Moacir? Tudo bem? Beto, eu o chamei aqui porque gostaria de ter uma conversa em particular com você. Moacir, não me leve a mal, mas se importaria de esperar na outra sala? Seu Fabrício, eu não sei o que o senhor quer conversar, mas entre mim e Moacir não há segredos. Acontece que o assunto é... Seja lá o que for, pode falar na frente dele, não há problema algum. Sendo assim, vamos ao que interessa. Sentem-se, por favor. Beto acomoda o amigo numa cadeira e senta-se em outra ao lado do amigo. E então, qual é o assunto? É relacionado àquela madrugada em que o atendi. Pois não? Beto, você tem noção do que aconteceu? Olhe, não precisa preocupar-se, pois não há nada demais. Fisicamente você está perfeito. Acredito ter tido mal-estar. Aliás, o senhor mesmo disse isso, não foi? Foi, mas... Beto, eu não sei se você sabe, mas o seu pai era espírita. Sei sim, seu Fabrício. Você também acredita nessas coisas? Na verdade, seu Fabrício, eu e Moacir estamos começando a estudar o assunto. Ah, sim. Muito bem, muito bem. O que aconteceu com você naquela madrugada chama-se mediunidade. Talvez você não saiba, mas todas as pessoas têm um determinado grau de mediunidade, entende? A maioria de maneira quase que imperceptível, outras com bastante intensidade. Em algumas, essa capacidade se pronuncia por uma única vez. Quer dizer que naquela madrugada... Você apanhou as más vibrações de espíritos menos felizes. Espíritos que talvez estivessem querendo te prejudicar. E o que foi que o senhor fez? A grosso modo, lhe apliquei uns passes e consegui, graças a Deus, afastar essas entidades perturbadoras. O senhor disse passes, seu Fabrício? Sim, Moacir. O passe nada mais é do que uma doação de energia de uma pessoa para outra, com o intuito de auxiliá-la física ou, digamos assim, moralmente. Mas vou explicar melhor. Uma grande parte das doenças, tanto do corpo como da mente, são originadas por desequilíbrios das correntes vitais do organismo. E os passes normalmente recolocam-nas em equilíbrio. O passe administrado ajudou não somente você, Beto, como também aqueles espíritos infelizes e imperfeitos que queriam prejudicá-lo. Mas que razões eles teriam para isso? As razões eu não sei ainda, mas quero sugerir a você frequentar as nossas reuniões de estudo e assistência espiritual para que aprenda a controlar essa faculdade. E o senhor acha que conseguirei? Evidentemente que sim. Você ouviu, Moacir? Claro, Beto. Eu acho que encontramos alguém que pode nos ajudar. Como assim ajudá-los? E Beto, então, juntamente com Moacir, narra a Fabrício tudo o que lhes acontecera desde as suas infâncias, às voltas com os fenômenos até os dias de hoje. O senhor entendeu? Perfeitamente, rapaz. E olhe, são bastante raras essas faculdades mediúnicas de vocês. O que significa para o senhor o fato daquele negro chamar-me de filho, de tentar prejudicar e ficar acusando injustamente o seu Silva? Certamente são lembranças de encarnação ou encarnações passadas. O senhor pode nos explicar mais explicitamente? Bem, eu vou traçar em rápidas palavras algumas coisas sobre o espiritismo, para vocês terem uma noção do que acreditamos. Mas devo preveni-los de que essa nossa filosofia religiosa não é algo que se possa aprender com meia dúzia de palavras. Se vocês estiverem realmente interessados nela, será preciso que estudem muito e que se esforcem ao máximo. É uma filosofia clara e lógica, onde não há pontos de interrogação, mas que requer, como já disse, um estudo muito profundo. Sempre terão o que aprender. É o que pretendemos, estudar bastante para encontrar as respostas. Vocês, como me relataram, já raciocinaram em torno da existência de Deus e das diversas doutrinas existentes. Porém, devo dizer-lhes que, na nossa maneira de pensar, respeitamos e damos o devido valor ao homem que segue a sua religião, seja qual for, e que com ela palmilha o caminho do bem nas pegadas de Cristo.
É lógico que nós espíritas acreditamos piamente em nossos princípios e na nossa filosofia, que consideramos a verdadeira maneira de ser da vida. Porém, como já disse, respeitamos e achamos até importante que as outras religiões existam. Nós apenas lamentamos o fanatismo religioso que a nada leva e nem procuramos forçar ninguém a crer nas nossas verdades. Nós fazemos todo o possível para divulgá-las de maneira bem liberal. Depois de uma pequena pausa, Fabrício continua sua explanação. A nossa religião nada tem de especial ou dogmático. Vocês verão que não utilizamos de simbologia alguma, e muito menos de objetos. O nosso símbolo é o raciocínio lógico e liberto, e o nosso altar, o coração. Para nós espíritas, a verdadeira vida é a vida espiritual, onde os espíritos, conforme a sua elevação moral e os seus sentimentos de amor para com o próximo e para com o Criador, vivem e operam em determinadas esferas vibratórias. Esferas vibratórias? Sim, Moacir. Esferas vibratórias ou planos espirituais são denominações que comumente usamos para caracterizar os locais onde se situam os espíritos. E conforme o grau de evolução, eles se revestem de formas mais ou menos sutis, até que se libertem totalmente delas. Quer dizer que, quando morremos, continuamos a possuir um corpo? É mais ou menos isso, só que um corpo que vibra em uma outra dimensão, que para nós é a verdadeira vida. A esse corpo nós chamamos de perispírito. Aliás, e isso é muito importante, é o perispírito que serve como meio de ligação entre o espírito e a matéria. Todos nós temos um espírito? Antes de responder, vou corrigir essa sua frase. Nosso espírito é que possui um corpo, ou seja, nós possuímos um corpo. Quando esse corpo morre, nos desprendemos dele e voltamos para a verdadeira vida, que é a espiritual, revestidos com o nosso perispírito. Quer dizer que, quando me desprendi, eu, em espírito, libertei-me temporariamente do meu corpo? Sim. Quando dormimos, todos nós nos desprendemos parcialmente. Lembre-se de que você ainda ficou ligado a ele por intermédio de um cordão luminoso, não foi? Sim, senhor. Como já disse, todos nós nos libertamos do corpo quando dormimos. Alguns ficam adormecidos, pairando, por assim dizer, a alguns centímetros do corpo. Outros procuram se relacionar com outros espíritos afins. Mesmo nesses casos, uns se deslocam para planos espirituais superiores, outros para planos inferiores. Como assim, seu Fabrício? É simples. O relacionamento com o lado de lá obedece às mesmas preferências de convívio do lado de cá. Por exemplo, uma pessoa que gosta de conviver com outras de vida moral regrada será atraída por aquelas que, à maneira dela, também têm essa disposição. Por outro lado, indivíduos de baixa moral terão outro círculo de afinidades. Vejam vocês que o que comanda isso é a disposição íntima da pessoa e não o que ela aparenta ser. É impressionante. Tem toda a razão, Moacir. Mas como não nos lembramos de nada? Porque, apesar de ainda ligados ao corpo pelo cordão, o cérebro material registra pouquíssimo do que ocorre com o cérebro perispiritual. E existem também o que chamamos de sonho mental, onde o inconsciente faz desfilar pela consciência adormecida fatos registrados e armazenados durante o dia ou em outras ocasiões de nossa vida. Por isso, pouquíssima coisa conseguimos nos recordar de nosso desligamento. Quando fazemos, quase sempre é de maneira bastante lógica e fantasiosa. Mas nada fica gravado no cérebro? Fica. Tudo o que passamos do outro lado durante o sono fica gravado em nosso subconsciente. E depois da morte? E a reencarnação? A reencarnação é o mecanismo de nossa evolução. Vou tentar explicar-lhes. É de uma lógica muito grande que a vida não termina com a morte, porque senão, para que serviria tudo isto? Vocês já estudaram a respeito, pelo que me contaram, nas anotações do pai do Beto, Vereda, não é mesmo? Sim. Pois bem, partindo do princípio de que acreditamos em Deus e em que a vida não termina com a morte, o que será que poderia acontecer depois dela? Quem pode me responder? O céu e o inferno? Vamos então partir dessa premissa. Os bons e os justos irão para o céu, onde reina a total felicidade junto a Deus. E os maus irão padecer eternamente no inferno. Pois bem, se o Cristo nos ensinou a que amemos ao próximo e aos nossos próprios inimigos, como poderíamos ser felizes no céu
Com tantos irmãos nossos a padecer no inferno, sem nada podemos fazer para recuperá-los. Meu pai escreveu sobre esse assunto de uma maneira muito bonita, reportando-se a uma mãe no céu tendo seu filho no inferno. Ele perguntava também como poderia uma pessoa com uma média de idade entre 60 e 65 anos poder vir a ter condições de se encontrar com Deus, criatura perfeita. Que 60 ou 65 anos, no tempo infinito da eternidade, representam muito pouco. Isso é verdadeiro e muito sábio, Beto. Vejam vocês que dizemos que Deus é bom e justo. Como pode ele ser bom e justo se não dá oportunidade a um filho que errou de se arrepender e tentar reparar o mal cometido? Essa oportunidade é a reencarnação? Exatamente. Mas antes de explicar, faço outra pergunta. Como pode ser Deus justo se ele não dá as mesmas oportunidades a todos aqui na Terra? Nós já discutimos a esse respeito. Uns nascem em berço de ouro, sem os problemas materiais que outros possuem, e esses talvez por isso se voltam para o crime. Uns, apesar de nascerem sem problemas financeiros, possuem pais que, não lhes dando a educação necessária, são induzidos a esses mesmos crimes. E outros que, possuindo os problemas materiais, possuem pais que os educam tão bem, através de exemplos edificantes, que apesar da pobreza, são exemplos de moral e consentâneos com os princípios cristãos. E o que dizer daqueles que aqui vêm ter apenas para sofrer? São os cegos, os aleijados, os doentes mentais. E as crianças que morrem em tenra idade? Não tiveram a oportunidade de se demonstrarem boas ou más? É verdade. Vou relatar a vocês um caso que presenciei, pois convivi com os seus personagens. Um amigo meu casou-se, e desse casamento advieram 2 filhos gêmeos. Eles devem ser atualmente alguns anos mais velhos que vocês. Isso aconteceu na minha cidade natal, que é onde eles moram até hoje. Eu era íntimo desse meu amigo e de sua esposa, e sei que essas 2 criaturinhas foram criadas e educadas com igualdade de carinho e desvelo. Porém, já com seus 10 anos de idade, o que se chamava Pedro era um exemplo de menino, estudioso, bem comportado, respeitador e amigo de todos os seus conhecidos. Luís, por sua vez, era o contrário do irmão. Não estudava, alegrava-se fazendo malvadeza e não respeitava ninguém. O pai vivia dando conselhos e, quando o fazia, procurava fazê-lo aos 2 simultaneamente. Muito bem, hoje Pedro é um engenheiro renomado e um excelente rapaz. Luís, no entanto, já praticou vários assaltos à mão armada e o pai e a mãe desconhecem o seu paradeiro, já que se transformou em um foragido da justiça. Agora raciocinemos. Alguma coisa ocasionou essa diferença de comportamento. Mas o quê? O acaso? Se foi o acaso, por que com Luís? Por que tudo isso não ocorreu com o seu irmão? Onde estaria a imparcialidade de Deus? Aleatoriamente? Não posso conceber um Deus aleatório em seus desígnios. E como o Espiritismo explica isso? Agora raciocinemos. Alguma coisa ocasionou essa diferença de comportamento. Mas o quê? O acaso? Se foi o acaso, por que com Luís? Por que tudo isso não ocorreu com o seu irmão? Onde estaria a imparcialidade de Deus? Aleatoriamente? Não posso conceber um Deus aleatório em seus desígnios. E como o Espiritismo explica isso? O Espiritismo vê como ponto de partida uma origem que é a mesma para todos. O espírito é criado por Deus, simples e ignorante. Nasce em um corpo aqui neste planeta com a finalidade de se depurar e elevar. Possui o livre-arbítrio de suas atitudes. E quando erra? É-lhe dada a oportunidade de aqui voltar para reparar o erro e se ajustar com aqueles que, credores, aqui voltam a reencarnar-se. E como tudo começou? É muito difícil de se explicar, porque teríamos que dar um início a Deus, e isso ainda não temos condições de entender. Porém, como o carvão, que ao passar por diversas transformações se modifica e torna-se um diamante de beleza indescritível, e composição quase que perfeita, nós, espíritos, também já passamos por várias escalas evolutivas deste mundo, até nascermos de uma maneira racional, com apenas alguns lampejos de inteligência. A Terra veio passando por transformações,
e nós continuamos atravessando diversas encarnações para que na experiência material mais densa possamos evoluir no bem. Mas como não nos lembramos das vidas passadas? Tudo o que aprendemos de bom trazemos latente em nós mesmos. Nada se perde. E se não nos lembramos de outras vidas, é por única e exclusiva bondade de Deus, para que não vacilemos em nos reformar diante daqueles que reencarnam dentro do nosso círculo de afinidades. Dia após dia, ano após ano, século após século, milênio após milênio, vimos caminhando em nossa marcha evolutiva para nos depurarmos e aprendermos. De fato, nada mais justo que aquele que erra reencarna em situação idêntica àquela por ele provocada, para que pela experiência da dor repare o mal que talvez tenha cometido. E o que haveria de mais justo que a reencarnação dentre aqueles com quem conviveu no passado? Nada como passarmos por lições idênticas para aprendermos a extensão do mal que cometemos. Muito bem, você entendeu. Eu me lembro que em certa ocasião, lá no orfanato, eu causei um sofrimento tão grande a um coleguinha que, à noite, em minha cama, chorando de arrependimento e pena, eu só tinha uma ideia e um desejo. Qual, Beto? Que só passando também pelo que ele passou poderia me acalmar. E imaginava-me na mesma situação. E o que você fez? No dia seguinte eu o procurei, lhe pedi desculpas e, sempre que podia, ajudava-o em suas obrigações. Essa também é uma maneira de reparar um mal cometido. Veja que você se acercou do amigo para ajudá-lo. Os espíritos escolhem como reencarnar? Alguns sim. Outros, e talvez a maioria, voltam compulsoriamente. Um dia nos lembraremos de todas as nossas encarnações? Certamente. Porém, é preciso que nos depuremos bastante e atinjamos uma grande plenitude para que isso aconteça. É maravilhoso saber que podemos auxiliar aqueles a quem amamos e que se perderam e desviaram do bom caminho. Que júbilo devem sentir os espíritos que puderam auxiliar de alguma forma seus irmãos a encontrarem o verdadeiro caminho do bem. Vocês compreenderam muito bem. É natural que Deus dê sempre oportunidades a todos que erraram de reparar os seus próprios deslizes, ou mesmo passar pelos mesmos males que causaram para poderem avaliar os dois lados da questão e tentarem então se regenerar no bem. Um momento, meus jovens. Fabrício atende ao telefone enquanto os rapazes comentam baixinho e satisfeitos os ensinamentos que o farmacêutico lhes expõe. Quando desliga o aparelho... Rapazes, preciso atender a um chamado e gostaria que vocês me acompanhassem. Talvez possam aprender mais alguma coisa. Não iremos atrapalhar? De maneira alguma. No carro, Fabrício lhes explica a razão da visita que irão fazer. Daqui a pouco estaremos na residência de uma pessoa que tem problemas obsessivos por parte de espíritos desequilibrados, como você teve naquela madrugada, Beto. Quando voltarmos, explicarei melhor. Apenas peço a vocês que, por todo o instante em que lá estivermos, fiquem em oração, pedindo ajuda a Jesus para a pessoa que vou atender. Sim, senhor. Fabrício estaciona o carro defronte uma casa modesta e os três descem. Uma mulher estava no portão. Boa noite, seu Fabrício. Boa noite, dona Avelina. Desculpe incomodar o senhor a esta hora, mas é que minha filha está tendo umas atitudes muito estranhas e falando coisas esquisitas. Chamei o meu vizinho, o seu Armando, e ele disse que isso é coisa dos espíritos e ela precisa tomar uns passes. Me aconselhou a chamar o senhor. Eu não entendo dessas coisas, embora não tenha nada contra. Vamos ver a sua filha. Quem é que está com ela? Ninguém. A mulher já foi abrindo a porta da rua. Entre, seu Fabrício. Venham comigo, rapazes. Os três entram. Ela está lá dentro, no quarto, com os olhos esbugalhados e olhando para o teto. Me acompanhem, por favor. Dentro do quarto, a cena é chocante pelo estado fisionômico da moça. Deitada, com o corpo enrijecido, seu olhar fixo parece querer fazer saltar os olhos das órbitas. Rapazes, fiquem um pouco afastados do leito e façam o que lhes pedi. Orem por ela e mentalizem uma luz suave a descer sobre todo o corpo da moça.
Fabrício cerra calmamente os olhos e pede: Jesus, bom e amado Mestre, auxilia-nos mais uma vez. Permite que teus enviados do espaço, que aqui já se encontram, possam auxiliar-me na ajuda a essas pobres criaturas que se comprazem em fazer o mal, insistindo talvez num tolo instinto de vingança ou maldade. E em nome de Deus, nosso Pai e Criador, e em nome de Jesus Cristo, peço a essas infelizes criaturas que deixem essa pobre moça em paz e que abram seus olhos para a verdadeira vida. Dizendo isso, Fabrício, com as mãos espalmadas por sobre a cabeça da moça, a alguns poucos centímetros de distância, parece estar lançando algo sobre ela. Nesse momento, a moça se debate como se tivesse recebido toda uma carga de energia. Por algumas vezes mais, Fabrício repete os mesmos gestos e movimentos, percebendo-se os mesmos estertores por parte da garota. Meu Deus, que essas criaturas recebam toda essa luz em forma de entendimento, calma e paz. Que elas sintam o doce vibrar sonoro das notas celestiais e que desabroche em seus corações aquela pequenina chama de amor que sabemos todos possuir, por piores que sejamos. Fabrício continua com os mesmos gestos, passando depois a percorrer também a alguns centímetros de distância todo o corpo da moça. Os estertores vão diminuindo e, de repente, o olhar esbugalhado desaparece e o enrijecimento muscular se desfaz, e a moça parece despertar. Meio sonolenta e cansada, pergunta: Quem é o senhor? Fique tranquila, moça, está tudo bem. Graças a Deus. O que aconteceu comigo? Por favor, descanse agora. Você teve um mal-estar e eu lhe dei alguns sais para cheirar. Amanhã de manhã quero que vá até a minha farmácia, pois quero medir a sua pressão, está bem? Eu desmaiei? Foi mais ou menos isso. Dona Avelina. Pois não, seu Fabrício. Vamos deixá-la sozinha, ela precisa repousar. Todos saem do quarto. Na sala, a mulher pergunta ao farmacêutico: O que aconteceu com a minha filha? Pode dizer, seu Fabrício? Bem, ela possui o que chamamos de mediunidade e estava por essa razão sendo alvo de alguns espíritos inferiores que também precisam ser auxiliados. Amanhã gostaria que ela fosse me procurar e tentarei explicar-lhe o que ocorreu. Mas será necessário que ela tome outros passes no centro espírita, Dona Avelina. Ela irá? Pode deixar por minha conta. Bem, rapaz, vamos indo? Quanto é que eu lhe devo, seu Fabrício? A mim nada, porém deve muito a Jesus. Ore bastante. Muito obrigada. E que Deus lhe pague. Já de volta à casa de Fabrício, Beto pergunta-lhe: O senhor poderia nos explicar melhor o que ocorreu lá e também o que aconteceu comigo? Quando um espírito desencarna, a sua evolução moral é que o localizará em determinado plano, onde dará vazão à sua índole. Se tiver uma elevada moral e grande desapego às coisas materiais, logicamente entrará em contato com espíritos da mesma conduta. Se for de baixa moral e em demasia apegado à matéria, sofrerá as consequências de seus próprios atos, localizando-se em planos tão inferiores quanto a sua maneira de ser. Quando me refiro ao apego às coisas materiais, reporto-me não somente à matéria bruta, mas também e principalmente aos prazeres e defeitos deste mundo físico, dentre outros a luxúria, o egoísmo, a inveja, a maledicência. Entre esses dois exemplos existe toda uma gama de planos, diversificada pelos mais diferentes aspectos de pensamento e de conduta. Quer dizer que existe mais de um plano no lado de lá? Oh, sim. São inúmeros e se interagem de acordo com a necessidade evolutiva. Mas, continuando a minha explicação, existem muitos espíritos que, ao desencarnar, pelo fato de terem vivido muito ligados às coisas materiais, ficam localizados num plano bem próximo a este nosso. Muitos, até como se estivessem num estado de torpor e de sonho, não percebem que já não pertencem a este nosso mundo.
E aqui ficam perambulando junto às coisas e pessoas a que ou a quem muitos se apegaram nesta vida do lado de cá. Outros ainda, sabendo ou não de seus verdadeiros estados, procuram vingar-se de pessoas que lhes foram inimigas nesta ou em encarnações passadas. Vejam vocês, quantos inimigos devemos ter suscitado ao longo de todas as nossas encarnações, que acredito podemos contar a centenas. Ao mesmo tempo, muitos amigos e irmãos devemos também ter conquistado nas nossas vidas sucessivas. Quantos inimigos nos tentam induzir ao mal e quantos amigos nos aconselham intuitivamente a seguir o caminho do bem. É preciso viver, meus rapazes, sempre com o pensamento voltado para o amor e a caridade, para que possamos somente ouvir o que nos aconselham esses nossos amigos através da intuição. As vinganças a que as entidades inferiores se dedicam podem ser dirigidas aos próprios inimigos ou a pessoas que são caras a esses desafetos. E o que fazem? Prendem-se constantemente a elas, invadindo-lhes a mente com pensamentos, ideias ou estados que lhes acarretam grandes males, como é o caso da moça que fomos socorrer. E como o senhor conseguiu afastá-los, seu Fabrício? Foi preciso mostrar-lhes, Moacir, que existe uma força superior, e foi o que eu fiz, ou melhor, foi o que fizeram os espíritos superiores por meu intermédio. Não conseguiram enfrentar tamanha luz e tanta vibração de amor, sendo por isso praticamente anestesiados por ela e levados para lugares onde tentarão esclarecer-lhes mais verdades da vida. Quer dizer que o passe destinava-se a esses espíritos obsessores? A maior parte deles, sim. Outra foi utilizada para acender no coração daquela infeliz bons pensamentos e vibrações, pois que na maioria das vezes, e é lógico que existem exceções, são os maus caminhos do pensamento invigilante que levam a pessoa a entrar em sintonia com essas entidades. E como o senhor faz para dar o passe? Apenas sou um instrumento nas mãos bondosas e pacientes de espíritos superiores. O que possuo, e muitas outras pessoas possuem, inclusive aquela pobre moça, chama-se mediunidade, que nada mais é do que a faculdade de servir de intermediário entre dois planos. Mas por que esses espíritos superiores não fizeram o que tinham que fazer sem a ajuda do senhor? Porque esses obsessores, estando sintonizados numa faixa tão inferior, só conseguem visualizar, ouvir ou sentir emanações vindas de planos mais inferiores ainda, ou de planos materializados como o nosso. Então a energia captada e extraída do meu corpo foi sabiamente manuseada por entidades superiores que ali se encontravam com esse propósito. Com o tempo e com o tratamento que lhes serão dispensados, talvez consigam ver e ouvir esses outros seres que querem auxiliá-los. Mas e se não conseguir? Poderão então ser encaminhados a trabalhos especialmente realizados para esse fim. É como eu já lhes expliquei, espíritos há que não conseguem entender a situação em que se encontram após a morte do corpo físico. Perambulam pelos lugares a que estão acostumados, principalmente junto a familiares, que logicamente não os enxergam, mas que às vezes lhes percebem inconscientemente a presença através de sentimentos de tristeza ou de saudade. Outros pensam que ainda vivem deste lado, sofrendo por algum tempo os últimos momentos de sua vida material. Para eles, é como se estivessem em um sonho confuso, porém bastante real. Por exemplo, num leito de hospital, nos momentos cruciantes de um desastre automobilístico. Quantos não revivem cenas terríveis, das quais foram causadores e protagonistas, que a própria consciência culpada lhes amolda a mente. Há aqueles também, como já comentamos, que sabem que já partiram para o outro lado e tentam vingar-se de pessoas a quem o sentimento de ódio é mais forte que a razão. Outros se revoltam por terem morrido, ou então por não terem encontrado depois da morte o céu tão esperado, entregando-se conscientemente à prática do mal e do desatino. Muitos sofrem as dores da consciência em verdadeiros infernos de tormento, onde a escuridão e os gritos acusatórios são uma constante. Como se fosse um inferno mesmo? Exatamente. Do Outro Lado, inspirada na obra de Wilson Frungilo Jr., adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar Do Outro Lado.
inspirada na obra de Wilson Frungilo Jr., adaptação de Sidney Carbone.